Olá, eu sou Val Teixeira e hoje eu vou falar sobre a culpa, a nossa tão grande culpa. Você já se sentiu culpado por alguma coisa em algum momento? Tenho certeza. Mas quero fazer uma diferenciação para vocês. Primeiro o que é culpa e depois o que é arrependimento. Arrependimento é toda vez que eu faço alguma coisa que, no meu entender, não deveria ter feito. Não deveria ter ido, não deveria ter falado, não deveria ter deixado. E a gente sempre vai achar alguma coisa para que a gente vá se arrepender do que aconteceu. Esse se arrepender significa que você se deu conta de que aquilo foi excessivo, de que aquilo foi desnecessário, que aquilo não foi benéfico para ninguém. E tá tudo bem, é só uma consciência do que aconteceu. E sim, entendi que não precisava ter feito. A culpa vai muito além disso. A culpa fala de um sentimento primitivo. A culpa fala de não merecimento. Pessoas que estão sempre se culpando, sempre carregando esse fardo da culpa. Me sinto culpada quando eu falo não para alguém. Me sinto culpada quando eu deixo de fazer alguma coisa que eu poderia ter feito para outra pessoa. Ou qualquer outra coisa que a gente vai arrastando. Quando nós estamos falando dessa culpa que é tão primitiva, que é tão vazia, ela é sem base. Quando eu deixo de fazer alguma coisa para o outro pode se resolver, o outro pode buscar solução de outra forma. Para que eu preciso ficar carregando essa culpa? Porque provavelmente essa culpa fala de uma ferida anterior. Essa culpa fala de questões de merecimento. Eu não mereço ter o amor das pessoas. Como que eu vou receber o amor daquela pessoa se eu não faço tudo o que ela quer? Houve uma traição no casamento. A culpa é minha. Para que eu preciso me responsabilizar pelo ato do outro que também era um adulto? Pode ser que claramente quando nós falamos de um relacionamento, é 50% de cada um, ninguém está tirando nada disso, mas a culpa precisa vir para quê? Quando você se sente culpada, você promove o que nessa relação? Ou quando eu me sinto culpada, eu não me autorizo a sair dessa relação. Então a nossa culpa, ela sempre vem esconder alguma coisa, mas esconder algo muito primitivo. A nossa culpa fala de medos que a gente não reconhece, fala de merecimentos que a gente não se autoriza, fala de caminhar para o diferente, para o desconhecido, para a aventura. A culpa fala de não permissões. E aí, geralmente, a pessoa que sente muito essa culpa, que carrega muito essa culpa, tem uma tendência muito grande de cair no controle. São as pessoas controladoras, mas elas controlam porque elas têm muito medo de se sentirem culpadas de alguma coisa que pode acontecer ou pode não acontecer. Então imagina, coisa simples, por exemplo, a gente fazer um passeio que era para se entregar, que era para se divertir, que era para ser uma coisa prazerosa. A pessoa controladora, ela está sempre pensando no que pode e no que não pode acontecer. Então, ela carrega um kit de primeiros socorros, ela leva roupas extras, ela leva dinheiro extra, ela leva cartões extras, ela está sempre tão presa na possibilidade de um eventual acidente ou de alguma coisa que possa acontecer, que ela sabe que se isso acontecer, ela vai se sentir culpada. Então, geralmente são as pessoas controladoras. Então, vamos lá, já falamos de duas coisas. Você é uma pessoa controladora? Então, como que você lida com a culpa? Porque culpa todo mundo sente em algum momento, mesmo a gente tendo essa percepção de que a nossa responsabilidade não vai para tão longe assim. Aliás, esse sentimento de culpa às vezes fala até de uma arrogância, porque eu me sinto tão culpada porque a felicidade dos meus pais ou a felicidade do meu companheiro, da minha companheira, dos meus filhos, dependem de mim. Pensou, reconheceu a arrogância que existe nessa relação? Será que a vida do outro precisa tanto de mim assim? Será que a felicidade do outro está sempre nas minhas mãos mesmo? Até porque
Não somos capazes de fazer o outro feliz. Somos capazes de compartilhar aquilo que nós temos de bom, mas garantir a felicidade do outro, essa autoridade nós não temos. Então, novamente, voltando lá para a culpa e para o controle, qual lugar que você ocupa? Será que esse controle que você acha que você tem não é uma defesa para que você não caia nesse medo da culpa? Porque se acontecer, e se eu chegar lá acontecer isso? Então às vezes eu nem vou. E olha, quando pela culpa eu não me autorizo fazer, eu estou falando do não merecimento. Não me autorizo ser feliz, não me autorizo prazer. Aonde entra muita culpa também que a gente vê? Na sexualidade. Eu não me autorizo deixar a minha família de origem e ir para o futuro. Lembra lá no vídeo de sexualidade? Tem um vídeo aí, é só vocês procurarem para assistirem, fala sobre isso. A minha culpa não autoriza a força da sexualidade, a minha culpa não autoriza a força do amor, a minha culpa está sempre me deixando presa num único lugar. E é justamente por isso que eu me disfarço de ser controladora. E porque quando eu falo que eu gosto de ter o controle, eu aparento ser uma pessoa cuidadosa, eu aparento ser uma pessoa mais amorosa, mas na verdade eu estou só me defendendo, não necessariamente estou defendendo o outro. Quando eu faço para o outro aquilo que o outro tem capacidade de fazer, porque senão eu vou me sentir mal, eu vou me sentir culpada, na verdade eu não reconheço que eu desautorizei aquele outro. Sim, sabe os nossos filhos, aqueles que já têm condições de fazer um monte de coisa e que a gente não deixa eles fazerem? Será que é amor? Será que é controle? Porque se ele fizer alguma coisa errada, você vai aceitar o erro dele? E aí você vai se culpar por isso que aconteceu? E se ele se der bem na vida? Você vai autorizar ele ir ou você vai achar que ele foi também para longe de você porque ele não queria mais ficar com você? A culpa, ela tem essa capacidade. Ela muda a percepção da pessoa. Às vezes o filho está tão feliz porque ele está conseguindo trilhar o caminho dele e os pais estão aqui se sentindo culpados por eles terem ido. Reconhece a força desse sentimento de culpa? O sentimento de culpa, ela é um não merecimento. Ela fala daquilo que você não pode sentir, daquilo que você não pode viver e principalmente dos prazeres que eu não posso viver. Aí você pode perguntar assim para mim: mas todo mundo quer, toda mãe, todo pai quer que os filhos deslanchem, que eles se desenvolvam, que eles sigam para a vida. A gente quer, muitas vezes daqui para fora, daqui para dentro a gente não quer. Muitas vezes o que me mantém em pé é aquele filho. Às vezes o que mantém meu casamento é aquele filho. E se esse filho for? E se ele seguir a vida dele? Já pensou que eu vou ter que olhar para esse casamento que eu não gosto, que eu não consigo, que eu não quero? E aí eu vou me sentir culpada pelo fim do meu casamento. Então é melhor eu segurar esse filho, porque um dia tudo isso passa. Passa para quem? Passa quando? Passa que jeito? Então vamos lá. Vamos deixar de covardia. Você também carrega essa culpa? Você carrega esse peso que foi colocado nas suas costas? Então se livre dele. Está na hora. Busque reconhecer aonde isso começou. Provavelmente está lá no passado. Lembra que eu falo que todas as nossas dores, todos os nossos traumas tiveram origem em alguma vivência da nossa infância. Sim, lá da nossa infância. Os eventos que foram acontecendo depois, eles sempre foram vivenciados de acordo com o que eu já tinha que veio lá da minha infância, ou seja, a forma como eu vivo hoje, que eu passo pelos traumas, pelas situações difíceis, nada mais são do que quando eu vivenciava aquelas dores lá atrás. Então, diante de uma dificuldade, ou eu olho para ela, olho para mim, me reconheço, me trabalho e passo, ou eu recorro àquelas situações passadas. E a culpa é isso também. Para eu não me autorizar alguma coisa, eu volto para esse sentimento. E está lá atrás.
é realmente muito difícil reconhecer aonde a culpa é feita. Ela tem uma relação que ela pulveriza em várias situações do nosso desenvolvimento, mas ela está muito mais relacionada com a questão de apego, de simbiose, de dependência. Você não pode ir porque a minha vida depende de você. Você é a única pessoa que eu tenho. Vejam o peso que a gente vai colocando nos nossos filhos, e a gente faz isso com eles, hein? Vamos prestar atenção, porque a gente vai colocando esse sentimento de culpa. Se você fizer isso, vai ser o maior desgosto da minha vida. Ei, lembra quando eu falei lá atrás, eu acho que é no vídeo dos nossos pais, dá uma olhadinha lá, que eu falei que filho não oferece nada para os pais. Os filhos não têm função de levar nada para os pais. Pare de pôr culpa nos filhos. A minha felicidade não depende dos meus filhos. É claro que quando eles se desenvolvem, quando eles conseguem chegar onde eles querem, eles vão para a vida dele e eles estão felizes, é claro que eu fico feliz. Mas eles terem que fazer determinada escolha para que eu seja feliz, essa não é verdade. Esse é um desequilíbrio, esse é uma doença que vai se instaurar nessa família, e esse filho vai levar isso para os outros, para os herdeiros deles, para os filhos dele e para o sistema fora. Vamos nos livrar disso. A culpa não nos leva a lugar nenhum. Ela não nos torna mais humildes. Isso é mentira. Ao contrário, ela coloca o outro no papel de ruim. Já parou para pensar? Porque quando eu me sinto culpada pelo que eu fiz, eu faço o outro se sentir também culpado por eu estar me sentindo desse jeito. Repararam nisso? A culpa, ela tem um poder de se propagar. Não carregue mais. Ela não pertence a nós, ela não traz nada de importante para nós. Esse controle que você julga ser um excesso de amor é mentira, é medo de se entregar numa situação prazerosa, é medo de se entregar numa relação diferente, na aventura de viver, no desconhecido, na autorização de seguir para a vida. Vamos ser felizes, gente. A culpa não nos leva a lugar nenhum. Fez sentido para você? Então busque ajuda. Saia desse lugar. Não é aí que a gente vai encontrar nossa felicidade. E continue me seguindo aqui no canal do YouTube ou todos os outros canais no Instagram, Telegram. Lembrando que no Spotify tem todo esse conteúdo em formato de podcast para vocês, ok? E a gente se vê por aí.